Estou com muito receio porque de agora em diante eu preciso falar em público aqui no meu trabalho, por causa do meu trabalho. Esta foi uma pergunta que eu recebi. Bom, a pergunta foi o que eu faço, mas essa foi a situação de uma pessoa, né, que eu recebi. O que fazer? A partir de agora eu vou, por causa do meu trabalho, preciso falar constantemente em público. Como se preparar para isso? Primeira coisa, você precisa planejar o que vai falar. Planejar como? Saber exatamente o que você vai falar. Qual é o assunto? Qual é o tema? Vai falar sobre o quê? E esse assunto principal envolve o quê? Envolve isso, isso e isso, né? Vamos supor. Essas três coisas eu não posso esquecer. Aí você memoriza bem essas três coisas. No planejamento do conteúdo da sua mensagem, daquilo que você precisa passar de informação, você pensa numa abertura, numa introdução. Você é simpático quando vai começar a falar, cumprimentando, apresenta a situação, né, a situação problemática, e depois fala os pontos, aqueles itens que você não pode esquecer. Tem isso e tem isso. Apresentou cada coisa importante, aí você faz o fechamento. O fechamento é uma conclusão. O que a gente faz agora diante disso que foi apresentado? O que se faz? E aí, dependendo da situação, você faz um chamado à ação. Convida as pessoas a fazer alguma coisa, faz algum apelo. E você faz esse convite então, apresentando a solução, como fazer para a pessoa não apenas pensar assim, ok, tá aí o problema e tem que ser resolvido, mas agora o que eu faço? A pessoa tem que saber exatamente agora o que ela vai fazer, o que ela precisa fazer. Primeiro você apresentou a problemática, depois você vai com a solução. Se faz isso, isso e isso, ok? Conclui dessa forma. É interessante também, qualquer apresentação que for fazer, qualquer tipo de coisa, terminar de forma positiva, sabe? Com esperança, uma coisa que não termine assim xoxo, triste, que traga medo, não. Sempre positivo, sempre positivo. Você planeja dessa forma o seu roteiro, o que você vai falar, beleza? Outra coisa, conheça o seu público. O seu público é formado de que tipo de pessoas? São pessoas instruídas ou são pessoas que não têm muita instrução? São pessoas simples, não estudaram muito. São adultos? São crianças? Juvenis? Adolescentes? Jovens? Idosos? Como é que é esse público? Pense no público. Sabendo o público, você não pode esquecer. Você precisa falar de uma maneira que esse público compreenda, ok? Não esqueça disso. Porque não adianta você falar de uma forma, de repente, super rebuscada, de forma muito técnica, aquele conteúdo, e as pessoas vão ficar olhando assim, com aquela cara, sabe, não entendi. Não adianta nada, ok? Não esqueça, fale na linguagem do seu público. Isso é muito importante. Terceira coisa, cuide da dicção, pronuncie bem as palavras. Para isso acontecer, mexa bem a boca, abra bem a boca, articule bem as palavras. Quarta coisa, você tem que cuidar das suas expressões faciais. Você não se expressa só pela voz, mas pelo seu rosto também e pelo seu corpo, ok? Mais um detalhe, tom de voz. Se você falar sempre da mesma forma, não explorando os graves, agudos, falando sempre muito igual, dessa forma como eu estou falando agora, como é que vai ficar? Vai ficar monótono, vai ficar chato, vai perder a atenção das pessoas. Agora, se você explorar os graves quando tem que falar grave, ou de repente também, muitas vezes, se falar agudo, como eu acabei de fazer, aí você dá ênfase em algumas partes do seu discurso, da sua palestra, da sua apresentação, você destaca dando ênfase, né? Usando bem o agudo. E não só isso, aumentando o volume de voz. Você não vai falar o discurso todo sempre agudo, sempre gritando. Cansa também. O segredo é, você usa graves e agudos, volume da voz. Às vezes você vai sussurrar, mas às vezes tem que falar com força. É assim. Dessa forma, você prende a atenção da sua audiência, ok? Oratória, basicamente é isso. Se você aplicar essas coisas, você vai se dar bem, ok? Se você precisa de maneira mais urgente, turbinada, aprender oratória, ainda hoje, a partir de hoje, você precisa aprender logo, entre em contato comigo, leia a descrição desse vídeo aqui. Tá certo? Então, desejo sucesso para você, um abraço, valeu, até a próxima!